Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Tudo bem, eu quero ler a palavra de Deus na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, os versículos 13, 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Assim nos diz a palavra de Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Meus irmãos, eu tomo nessa noite a palavra de Deus para trazer uma mensagem do Senhor para toda a igreja, para os nossos corações, uma mensagem que seja apropriada com a natureza do nosso culto, do nosso evento aqui hoje, que é a ceia do Senhor. Graças a Deus, porque regularmente nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E não podemos deixar de fazer isto, porque é a ordem de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Estamos cumprindo essa parte. E todos nós devemos sempre ter em mente a grande obra que Jesus veio realizar aqui neste mundo. Ele aceitou o desafio de deixar os palácios eternos, as moradas celestiais, tornar-se um homem e vir a este mundo com uma grande missão, de fazer um resgate, de libertar pessoas, de pôr termo à escravidão, ao sofrimento da humanidade. E esse texto diz exatamente isto. Quando todos nós estávamos mortos em pecados e delitos, Jesus nos vivificou, isto é, nos deu vida. Deu vida para quem estava morto. E todo homem e toda mulher não tinha vida mesmo. Até porque o homem separado de Deus, ele não tem vida. De fato, ele está morto. A vida só volta quando Jesus entra no coração da pessoa. Quando Deus entra na vida da pessoa, ele recebe novamente a verdadeira vida. Foi para isso que Jesus veio. Uma das razões, eu vim para que tenham vida, coisa que não tínhamos. Mas a partir de termos recebido Jesus como Salvador, como o Senhor da nossa vida, temos entendido o plano de Deus, nós passamos a viver e viver eternamente. Ele vos vivificou, diz a palavra de Deus. Mas o texto aqui diz que Jesus pagou uma dívida que não era dele. Essa dívida era de todos nós. Eu não sei se todos que estamos aqui hoje, já passamos por essa triste experiência de ficar devendo a alguém. E devendo sem condições de pagar. Porque muitas vezes você tem uma dívida, eu tenho também, mas está tudo dentro do orçamento. Tem um planejamento e a médio, a longo prazo, você vai quitando essa dívida sem comprometer, não é, a sua estabilidade, a sua vida, a sua família. Isso é normal. Mas você contrair uma dívida que você não tem condições de pagá-la, você ficar refém de alguém, é a coisa mais humilhante que existe. Eu não sei se alguém já ficou na mão de algum agiota aí, pagando juro altíssimo, sendo cobrado, envergonhado, humilhado diante da família, da sociedade, das pessoas. Você tem desejo de pagar, mas não tem como pagar. E aí as pessoas mais acomodadas vão dizendo: devo, não nego, pagar quando for possível, não é? Mas há uma situação que nunca será possível. Nunca será possível. E há credores que às vezes até entendem essa situação e já nem mais procura a pessoa.
abre mão daquilo. Mas há credores cruéis, que não libera de forma alguma aquela pessoa daquele compromisso que ele contraiu por alguma circunstância na vida e que não tem condições de pagar. Todos nós aqui, de alguma forma, estávamos nessa condição, devendo uma dívida, um valor tão elevado que nós não tínhamos condições de pagar. E tinha lá uma cédula, uma promissória, uma duplicada, um cheque pré-datado, alguma cédula que nós assinamos, de certa forma, quando nós pecamos, erramos, contraímos a dívida. E aí? O que fazer para pagar? A dívida está lá, na mão do cruel credor, que humilha, que maltrata, que cobra noite e dia, que acusa noite e dia. E você não tinha nem como dormir mais, não tinha paz, não tinha sossego. Era a situação da humanidade. Mas eis que vem Jesus. A Bíblia diz aqui que ele pagou a minha e a sua dívida. Aleluia. Ele pagou a nossa conta. É o irmão nosso que veio do céu, riquíssimo, cheio de dinheiro. E o dinheiro não era ouro nem prata, era o sangue dele que ele veio dar, a vida dele. Pagar com a própria vida a dívida nossa. E a Bíblia diz que ele pagou, pegou a cédula, a promissória, e faz o que todo mundo faz. Esta semana, antes de viajar, 15 dias atrás, eu paguei uma promissória. E o Lucas estava lá. Pegou a promissória da minha mão, porque eu, de forma inadvertida, peguei ela e fui guardando. Ele, espera aí. E riscou ela toda, rasgou ela, fez uns furos nela. Que se perder, não é? Riscar a cédula é tornar ela inutilizada. É riscar, é rabiscar. É fazer alguns furos naquele cheque pré-datado, que foi quitado, naquela duplicada, naquela promissória, riscar ela. E tem uma coisa, agora você pode exibir, paguei. E onde coloca isso? Coloca num lugar bem visível, está pago. Porque o credor cruel, ele coloca lá na parede do comércio dele o cheque que voltou, sem fundo, para humilhar. Alguém chega lá e vê. Coloca a promissória do outro lá, mostra para os amigos e inimigos dele a promissória. Olha aqui, ele me deve. Olha, fulano aqui, está passando de gente boa aí, bons homens, olha o que ele me deve aqui. Fica exibindo aquilo. Então, quando é paga, tem que exibir também. Tem que mostrar que pagou. Risca ela toda e coloca no lugar bem visível. Não devo mais aquele fulano. Não devo mais aquela dívida. E a Bíblia diz que Jesus pegou aquela conta, pagou-a e cravou ela na cruz, lugar bem visível. Cravando-a na cruz. Todo mundo olha para a cruz e vê que você não deve mais nada. A sua dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Ele pagou um alto preço para nos resgatar da mão do tirano, da mão do pecado. Essa é a situação nossa. Agora eu estava vendo, ainda ontem, uma matéria que alguém passou para mim. Uma falsa igreja, uma heresia aí, crescendo na graça. Um falso Cristo. O cara diz, chega e diz, eu sou o Cristo homem. E aí vem um dos adeptos que diz lá, então, pecado não existe. Porque Jesus já perdoou todo mundo. Mas o que Jesus fez, irmão, foi perdoar mesmo as ofensas. Foi pagar a nossa dívida. Agora ele está dizendo para você, não contraia novas dívidas. Aquela original foi quitada. O irmão veio cá e pagou. Agora ele está te avisando, não contraia novas dívidas. E tem gente contraindo novas dívidas. E aí não tem mais sacrifício. Aí você vai ter que pagar. Então não é isso que pecado não existe. O pecado existe sim. O pecado existe. Ele pagou aquela dívida nossa que nós tínhamos. Toda a humanidade possuía. E Jesus quitou. O diabo não tem que acusar. A consciência não tem. A sociedade não tem. Porque foi paga. Então, aproveite esse momento agora e se liberte para sempre. Creia que Jesus pagou e não contraia novas dívidas. Aleluia. Glória a Deus. Ele riscou a cédula.
Ele rasgou, cravou na cruz. Se alguém te acusar, aponta a cruz para ele. Mostra a morte de Jesus. Ele pagou a minha dívida. Estou liberto, estou livre. Ando de cabeça erguida. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor, louve a Jesus. E tem uma coisa, Ele humilhou quem nos humilhava. Diz que destronou potestades, principados, os depois tirou do trono, tirou da posição. Eles que viviam humilhando a gente, agora eles são humilhados. Quem está em Cristo, a Bíblia diz que Deus esmagou Satanás debaixo dos nossos pés. Humilhado está ele, não a igreja, não os santos, não os salvados, não os remidos pelo sangue de Jesus. Que essa condição permaneça na sua vida, irmã. Que essa condição permaneça na sua vida e na minha vida sempre. Aleluia, de poder estar cantando o cântico da vitória no dia a dia. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Sementes de fé.